a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim, mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia! Glória a Deus! Meus amados, boa noite a todos vocês. Que bom estar aqui com vocês nessa noite, que é o domingo do encontro com Deus, né? Hoje o Senhor nos deu, o Espírito Santo nos deu uma palavra que vai estar sendo ministrada. Ele vai falar tremendamente em cada coração nessa noite. A palavra nós vamos estar falando hoje, vamos estar falando a história de Noé, né? A história de Noé. A pergunta é o seguinte: quem era esse homem, né? Quem era esse homem? Noé. Era um homem que temia a Deus, andava com Deus, obedecia a Deus. Esse homem teve um começo bonito, lindo, mas o final dele, foi muito ruim e triste. Um homem que começou bem, muito bem, que agradava a Deus, né? Sempre agradou a Deus, né? Começou muito bem e terminou mal. Mal por não ter domínio de todo. Mal por quê? Noé terminou mal por quê? Né? Por não ter domínio de todas as situações, por falta de controle, por falta de sabedoria, né? Então,
A gente vê a trajetória aqui de Noé, né? A obediência dele, o temor dele, né? A perseverança dele, né? Tudo no começo ali. Mas teve algo ali, mas teve essa parte aqui que Noé não teve controle de certas situações que ele se deparou, né? Então, Noé temia a Deus, temia, era obediente a Deus, sim. Mas ele enfrentou, veio a certos tipos de situações que Noé se deparou, que ele não teve controle com as situações, né? Que é a mesma coisa de você querer consertar um erro com outro erro. A Bíblia relata que um abismo chamou outro abismo, e consertar um erro com outro erro, a coisa vai só atrapalhando mais. Então foi o que aconteceu com Noé, né? Teve um começo muito bacana, lindo, né? Mas se deparou com situações que ele não teve como controlar. Ele não teve domínio. A gente vê aqui que nos começa aqui no livro de Gênesis, vamos no livro de Gênesis. A gente vê aqui a obediência de Noé a Deus, né? Noé tinha intimidade com Deus, né? Falava com Deus, né? Você vê aqui que no livro de Gênesis, no capítulo 6, o Senhor começa a falar com Noé. Versículo 5, está falando aqui nas Escrituras. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, que toda a imaginação dos homens de seu coração era só o mar, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter haver feito o homem sobre a terra, e sobre ele em seu coração. Então veja bem que o Senhor viu aqui, que o Senhor fez o homem no propósito, mas ele viu que o homem estava seguindo em outra direção. Então a Bíblia relata aqui que ele se arrependeu, né, de ter feito o homem. Então o que ele passou para Noé? E disse, versículo 7, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra homens que criei, desde homem até animal. Então aqui Deus foi passando todas as coordenadas para Noé, né? Então era um começo muito lindo, porque Deus falava com Noé, Noé tinha intimidade com Deus. Deus aqui anuncia o dilúvio, né? Quando ele fala que vai destruir todo o ser vivente na terra, né? Com água, né? Então ele anuncia o dilúvio a Noé, né? E tem capítulo 7 aqui. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então o Senhor via Noé justo diante dele. Então Noé era um homem justo diante de Deus e diante da nação, né? Então o Noé era um exemplo de vida, né? Mas o Noé aqui se deparou com as situações que foi muito triste, né? Que ele não teve domínio, ele não teve controle das situações. Então se começou bem, mas se deparou com situações, chegou em umas situações complicadas, né? Que ele não teve como controlar aquelas situações que ele se deparou, né? À frente. Vamos ver na Bíblia o que foi que o Noé não teve controle dessas situações, né? Que ele quis consertar, mas de uma certa forma, do jeito dele, do modo dele, né?
Então, vamos ver aqui na palavra, Gênesis capítulo 9, né? Capítulo 9. Capítulo 9, e versículo 20. Noé planta uma vinha. E começou a Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, uma lavoura de uva, né? A vinha e plantou uma lavoura da terra, plantou uma vinha e bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Aqui a Bíblia relata que o seguinte: Noé plantou uma vinha, uma lavoura de uva, né? Coisa. E ele resolveu experimentar daquele vinho, que gosto que tinha, aquele suco, suco da uva, né? Coisa. Ele resolveu experimentar. E aí, naquele experimentar dele, ele gostou ali do gosto daquela bebida. E naquele experimentar, ele experimentou, tornou a experimentar mais e passou a tomar mais. Porque ele passou a gostar do gosto, uma coisa, né? Vamos dizer. Ali já não foi só experimentar, ele já passou a tomar mais um pouco, e o que aconteceu? Ele se embebedou. Noé não tinha a noção do que podia acontecer aquilo. Então ali ele experimentou, tinha que ter ficado só naquele experimentar, aquele gole, não tinha nada a ver. Mas só aquele ali foi mais um pouco, mais uma dose, mais uma. E acabou que ele se embebedou, quer dizer que ele não teve domínio ali naquelas situações. Ele tinha que só ter experimentado. Porque com certeza ele sabia que às vezes embebedava, eu não sei. E ele acabou se embebedando com aquilo. E o que aconteceu ali? Né? Que a Bíblia fala aqui, né? Versículo 20. Bebedor. E ali, quando ele se embebedou, o que ele fez? Descobriu-se no meio da sua tenda. Então ali ele caiu, ficou jogado lá. E a Bíblia relata que ele se tirou as vestes, né? Ele não teve domínio, ele descontrolou, ficou bêbado, apavorado, porque ele não tinha nunca passado pelas situações. E de uma certa forma a pessoa, às vezes, quando usa algo, tipo de bebida que contém álcool, às vezes a primeira vez a pessoa sente vários tipos de reação. Porque a pessoa não é acostumada com aquilo, às vezes ele foi a primeira vez, então hoje na vida real, às vezes tudo na primeira vez, cada um tem uma reação, às vezes um gosta demais, outro não tem controle da situação, e foi o que aconteceu, ele se embebedou, descontrolou tudo, tirou a roupa e ficou ali, desmaiado. E versículo 22, e viu Cã, o pai, Caã, nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então aqui, vamos parar um pouquinho. Quando ele estava lá bêbado, nu, né? Aí esse filho dele, mais novo, ele foi o primeiro a encontrar o pai. Quando ele viu o pai naquelas situações,
ele ali, verde às vezes até evitar de olhar aquelas situações, ele achou foi graça, se debochou daquelas situações. E vamos ler mais na palavra. Então tomaram sem a Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. Então, quando ele foi disse para o pai dele, então quando ele viu o pai naquelas situações, então ele correu e falou: vem e vê, você vê as situações, meu pai está assim, 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 lá naquela lavoura. E os filhos foram, quando os filhos, ele falou que o pai estava lá na nudez, e isso, aquilo, e debochando, rindo, bagunçando, gaiofando, debochando do pai dele, achava para ele era uma farra aquilo. Mas os irmãos dele não achou nada engraçado daquelas situações. Então eles já foram e já caçaram um jeito, os outros irmãos cataram a capa, evitou de olhar pela nudez do pai e cobriu o pai. Mas aquele filho continuava se debochando. E o pior disso, que esse filho aqui de Noé, ele não só deixou aquilo, ele passou aquilo para frente. Ele esparramou aquelas situações que ele encontrou o pai dele para frente. Foi o tipo daquela pessoa que quando vê as situações ruins da pessoa, além de ele não procurar uma forma de poder ajudar, às vezes tem até condições de ajudar, de estar ajudando aquela pessoa, mas além da pessoa não ajudar, ainda sai esparramando e defamando. Então esse é o tipo daquela pessoa que não aguenta segurar a língua na boca, que tem o prazer de passar a notícia ruim para frente, esparramar. Porque na vida real hoje nós sabemos que tem muitas pessoas que tem o prazer de dar notícia ruim, de passar a situação ruim, os vacilos da pessoa, as falhas da pessoa, tem o prazer de passar, esparramar, contar para Deus, para todo mundo, se esparramar. Então foi o que esse Acã fez. Esse filho mais novo de Noé fez. Ele ainda lendo se debochava do pai. E ele levou aquilo em deboche, esparramou, saiu contando aquelas situações para todo mundo. Algo que podia ter ficado só entre eles ali, entre ele e os irmãos dele. Mas ele esparramou, para ele ali não tinha coisa melhor. Aquelas situações que ele via o pai dele. Então hoje que nessa mensagem, hoje na vida real existe, às vezes até no meio do cristão, existe essas situações. Às vezes um irmão de fé que estamos juntos, às vezes no mesmo ministério, passando por situações ou um vacilo, uma caída que a pessoa teve, ou às vezes a pessoa está tendo uns procedimentos errados, e a pessoa às vezes tem as condições ali de chegar com sabedoria e orientar, ajudar esse irmão, não só de igreja, mas seja aquele que for, mesmo que não seja de igreja, né? Tem que ajudar. Mas muitas vezes a pessoa tem o prazer, com perdão da palavra, de ver a desgraça do outro.
da situação ruim que a pessoa está passando. Então, além dele não ajudar, ele tem as condições de ajudar, não ajuda porque ele tem o prazer de ver aquelas situações que a pessoa está enfrentando e tem o prazer de esparramar, contar para todo mundo. Algo ali que nós podemos, a pessoa pode chegar ali, mesmo que a pessoa está fazendo errado, mas pedir sabedoria a Deus e orientar aquela pessoa com sabedoria, né? Ajudar. Que às vezes uma pequena palavra com amor, com sabedoria, ajuda aquela pessoa, se levantar aquela pessoa. Porque o que acontecia? O Noé estava caído ali, era um homem que temia a Deus. Então foi uma fala, um desvio que ele não teve controle daquelas situações, apenas simplesmente por ter gostado do gosto daquela bebida e continuou bebeu mais umas certas vezes. Ele, como já não era acostumado a utilizar, ele acabou se embebedando, ficou bêbado. E ele não teve controle com aquelas situações. Ele ficou desesperado. É o que acontece, às vezes, com muitas pessoas que fazem o uso de álcool. Muitos não descontrolam, perdem o controle das coisas. Noé perdeu naquele momento. Ele não teve como controlar. Ele se desesperou, tirou a roupa, ficou naquelas situações. Mas ali aquele filho teve o prazer de esparramar aquilo, algo que era para ter ficado só entre a família ali. E hoje não é diferente. Às vezes acontece certos tipos de situações que que eu vejo, que você pode se deparar e ver um colega seu, às vezes de trabalho, ou na mesma, ou de fé. Então, o que nós temos que fazer não é o teu prazer, não é sair esparramando, é pedir sabedoria e ver uma forma de estar ajudando essa pessoa. Então você vê que é o que causa muitos que às vezes hoje nem está na presença do Senhor mais, que já saiu, se já desviou dos caminhos do Senhor. Outros que estão perto, né? Que estão à beira para poder ter uma caída, desviar dos caminhos do Senhor. Às vezes pelos procedimentos, pelas atitudes, pelas palavras. Vamos no versículo 24. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizeram. Então Noé que se despertou daquela tontura, se melhorou, voltou a si, acordou e ficou sabendo o que o filho dele aprontou. Aí nesse momento, veja bem, foi nessa hora aí que Noé não teve o controle das situações. Ele não teve o controle quando ele experimentou a primeira vez daquela bebida, daquele suco, daquele vinho. Depois, quando ele descobriu que o filho, ficou sabendo o que o filho fez, mais uma vez, Noé não teve o controle, fez uma coisa muito bárbara. O que Noé fez? O Noé, quando soube daquelas situações, o que ele devia ter feito e o que nós devemos fazer quando nós se deparamos com as situações dessa. O que Noé devia ter feito, o que Noé fez?
Quando ele ficou sabendo, ele amaldiçoou o filho dele. Ele amaldiçoou o filho dele. Amaldiçoou o filho que ele sempre estava abençoando. Porque Noé amava a família, sempre amou. E esse filho é um deles que ele abençoava, apresentava a Deus, todos eles. E naquele momento, o que Noé fez? Que mais pela segunda vez, ele perdeu o controle das situações, cometeu uma falha muito pior do que aquela de quando ele se embebedou. Que ele não teve o controle, então foi pior ainda. Por quê? Porque ele amaldiçoou um filho que sempre ele estava abençoando, apresentando a Deus. Ele pegou, amaldiçoou aquele filho e a descendência dele. O que Noé tinha que ter feito naquele momento, ele tinha que fazer, ele tinha que fazer, nós temos que fazer, quando nós se deparamos com as situações parecidas com essa. O que ele tinha que ter feito naquele momento, ele tinha que repreender com sabedoria aquele filho. Se possível, dar um castigo para ele. Repreender, conversar com sabedoria. Ele sendo um homem que temia Deus, que Deus achou Noé justo diante dele e de toda a nação. Mas ele teve esse desvio, ele teve essa falha, ele teve era um homem que temia a Deus, mas ele não teve o controle dessas situações que ele se deparou. E hoje não é diferente, às vezes nós se convence, nós achamos, nós estamos às vezes na presença de Deus. Por isso que nós temos que estar sempre buscando e pedindo ao Senhor sabedoria em todas as situações, para nós poder saber como resolver, por maior que sejam as situações ruins que vier. Pedir a Deus, Senhor, por maior que sejam as dificuldades, as lutas, os obstáculos que vier sobre a minha vida, não deixe eu desviar meus olhos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu esteja sempre olhando para o Senhor. Então nós temos que pedir sabedoria a Deus, cada dia, porque quando vier essas situações parecidas com essa que aconteceu com Noé, nós saber como resolver, e resolver da melhor forma possível. E qual que era a melhor forma possível de resolver umas situações parecidas com essa? É pedir a direção a Deus, pedir sabedoria a Deus, pedir ao Senhor, Senhor, me orienta, como eu tenho que fazer, eu preciso resolver essas situações, eu não posso deixar esse filho passar público, sem nada, eu preciso fazer algo. Então o que ele tinha que ter buscado em Deus, Deus ia dar a direção para ele, o que ele tinha que fazer, repreender, conversar com sabedoria, repreender, se possível dar até um castigo, mas menos não podia ter feito, mais de suar aquele filho que sempre ele estava abençoando. E hoje na vida real são muitos que estão fazendo da forma que Noé fez com o filho dele, que está sempre, às vezes começa o dia amaldiçoando o marido, amaldiçoando a esposa amaldiçoando o esposo amaldiçoando o filho, a mãe amaldiçoando o filho. Às vezes de uma arte que o filho faz porque é a idade dele, coisa. Não podemos fazer isso. Temos que repreender, conversar, pedir sabedoria a Deus para resolver aquelas situações, ganhar essa alma para Cristo. Não é amaldiçoar, porque veja bem,
O rapaz já estava com problema, porque aquilo ali não era normal, ele não podia, aquele rapaz, portanto, aquilo ali que ele estava agindo já estava completamente errado. Mas o que o Noé fez? Ele foi resolver as situações cometendo um outro erro muito grande, que foi de amaldiçoar aquele filho que sempre ele estava abençoando e apresentando a Deus, que trouxe uma ruína para aquele filho, e trouxe a ruína também para Noé, porque Noé fez aquilo e não passou a se sentir bem com aquelas situações. Porque, no meu amigo, não tem coisa melhor do que o tempo para você reconhecer e sentir aquilo que você fez errado para trás. Às vezes, no momento, na hora a pessoa, nós precipitamos, na hora, no impulso, nós vai e fala algo, ou às vezes faz, e com espaço de tempo, a gente vai tomar consciência daquilo, e muitas das vezes não tem como consertar aquelas situações que a gente cometeu. Foi o que aconteceu com Noé. Então aquele filho dele caiu na ruína, e Noé também não ficou bem depois daquelas situações, porque a ruína veio sobre aquele filho dele, e aquele também com o pai, que sente bem ver que o filho está passando por aquelas situações devido a uma palavra de maldição que aquele pai falou, que aquele pai jogou, porque a palavra tem poder. Nós temos que a Bíblia fala que o que faz mal não é o que entra, é o que sai da nossa boca. Então, naquele momento, o que saiu da boca de Noé causou uma ruína pro resto da vida sobre aquele filho dele e aquela descendência dele. Palavra que um homem que era de Deus, que temia Deus, que andava com Deus, que agradava a Deus, e saiu uma palavra da boca de Noé. A palavra que saiu na boca de Noé, palavras que às vezes tem que estar saindo da boca de uma pessoa que não tem compromisso com Deus. A pessoa que leva a vida toda bagunçada, que às vezes serve até outras coisas, mas não é palavra de estar saindo da boca de um servo de Deus. Então, hoje não é diferente, e por causa disso, às vezes são muitos que começou bem, às vezes no ministério, fazendo a obra de Deus, que começou bem, que estava indo bem, mas que deixou de olhar para Deus, fazer aquilo, a obra do Senhor, e começou a olhar para o homem, começou a olhar para os defeitos do outro, de dentro daquele ministério. E às vezes vê de estender as mãos, que às vezes ele teve até condições de às vezes estar ajudando aquela pessoa de fé que estava ao lado ali, além de ajudar, e a pessoa ainda puxou o tapete ainda, não conseguiu, esparramou, fez o tipo desse filho de Noé. E hoje, aonde está essa pessoa? Que era uma pessoa que se via a Deus, que fazia a obra do Senhor. Ela voltou lá no Egito, voltou lá na velha criatura, está fazendo tudo que fazia antes de ter o encontro com o Senhor, de se converter. Então voltou lá, por quê? Por causa que deixou de olhar para o Senhor e começou a olhar para aquele que estava do lado. Então, hoje, essa mensagem nós estamos se comparando com o dia a dia nosso, a cada dia, o que nós passamos, o que nós enfrentamos. Então, veja bem, então aqui, 24, despertou Noé seu vinho e soube que o seu filho menor lhe
fizeram. É a mesma coisa. Quando você vê um irmão, um filho, fazendo aquilo que é errado, é do ser humano. Às vezes você fica até contrariado, às vezes nervoso naquela hora, mas repreende, não aceita essas situações. E pede ao Senhor sabedoria. Senhor, não posso deixar passar de liso o que esse filho fez, o que ele está fazendo. Eu preciso repreender ele, Senhor. Eu preciso fazer algo para impedir ele de continuar nessas práticas. Então ali o Senhor vai dar a direção, meu amigo. Então não faça o que Noé fez. Se você é uma pessoa que sempre você está amaldiçoando o teu esposo, amaldiçoando a tua esposa, amaldiçoando o teu filho, não faça isso. Faça o contrário. Abençoa ele. São muitos que às vezes levantam o dia, já começa o dia amaldiçoando o esposo, amaldiçoando a esposa, amaldiçoando o filho. Não, nós temos que fazer o contrário. O contrário, aquele contrário que agrada a Deus, que bate com os princípios de Deus. O contrário que dá o exemplo de um servo de Deus, o testemunho, meu amigo. Então veja bem ali, que aquela atitude de Noé foi muito ruim. Foi muitos ali que ele passou por mau testemunho. Porque as situações não estão acusando ele. Porque o que aconteceu com Noé está acontecendo hoje no dia a dia. E está acontecendo no meio de pessoas que é conhecedor da palavra, que serve a Deus, pessoas que estão aí fazendo a obra de Deus. Que vê o irmão de fé, que às vezes teve um descontrole que Noé teve, ou parecido. A pessoa vê de ajudar esse irmão, orientar ele, pedir direção a Deus e orientar ele. Ele preferiu esparramar, levar lá para fora. Foi o que esse filho de Noé fez. Algo que era para ter ficado entre a família. Porque ele chamou os irmãos naquele deboche, enquanto os irmãos ficou ali apavorado de ver as situações que estava o pai, que evitou até de olhar, mas que cobriu o pai ali, mas que ficou triste com aquelas situações, de ver o pai naquelas situações que estavam, e por outro lado aquele filho fazia a maior festa, a maior deboche de ver o pai, e não só deixou ali, esparramou e falou para todo mundo ali, para aquelas pessoas com certeza que ele conhecia. Meu pai estava naquela situação, e isso, aquilo outro e tal. Então ali, quando o pai se despertou, Noé se despertou daquela tontura ali, que ele sarou, que ele se ergueu, aí veio a notícia. Aí o que ele fez? Aí ele cometeu um dos maiores erros na vida dele. O que ele fez? Amaldiçoou o filho. Filho que ele abençoava, sempre estava abençoando e abençoando toda a família. E naquele dia ele amaldiçoou aquele filho. E aquele filho causou a ruína sobre a vida daquele filho. Causou a ruína. Portanto, está aqui, Acã terminou mal, por muitos falar, por não conseguir segurar a língua dentro da boca. Então, meu amigo, muitas das vezes, a nossa abrida, a nossa boca, às vezes nos leva até perder a nossa vida. Às vezes algo por nós não ter controle de segurar a língua dentro da boca, nos leva a nós perder a vida, ou fazer outra pessoa perder a vida. Não só a vida,
do corpo físico, mas a salvação também. O nosso abrir da boca, o nosso abrir da boca, o nosso falar, o que tem que sair da nossa boca, tem que ser palavra em primeiro lugar, que agrada a Deus. Palavra que edifica, palavras que levantam aquele que está caído, aquele que está abatido, aquele que está desanimado, palavra que venha salvar a vida. Palavra que venha nos fazer dar bom testemunho diante do Senhor. Palavras que venham bater com os princípios de Deus. Mas muitas vezes, às vezes até conhecedor da palavra está abrindo a boca aí. E está saindo coisa imunda, coisa suja, coisa que agrada, palavra que está agradando, alimentando o inferno, o demônio. Misericórdia. Então, essa palavra hoje, essa mensagem, não faça o que Noé fez. O filho errou feio, errou. Mas o pai também errou feio. Quis consertar o erro com outro erro. Agiu no impulso. Porque quando ele ficou sabendo, que ele olhou, porque o Noé era um homem que temia Deus, respeitado, admirado pelo povo. E de repente ele mesmo viu ele naquelas situações. Ele se apavorou, Noé, quando viu ele naquelas situações, que ele ficou sabendo o que é que ele fez de ter usado aquilo sem controle. E depois ele fica sabendo e vendo o filho ali, porque o filho se debochava, ele não se escondeu por detrás, não, ele se debochava de frente com o pai dele, na frente a frente com o pai dele. Ele não se escondeu daquilo que ele fez, ele se debochava, ele ria na frente do pai. Então o pai, Noé, não teve controle daquelas situações naquele momento. E às vezes, meu amigo, hoje nós pode acontecer isso. Eu já se deparei não com situações dessa forma, mas parecido. Depois que eu passei a se ver, que eu coloquei a minha vida, que entreguei minha vida nos caminhos do Senhor, que passei a andar com o Senhor, eu se deparei com situações, não dessa forma que aconteceu com Noé, mas parecido. Mas o Senhor me ajudou, meu amigo, porque nessa hora, quando aconteceu aquilo, que eu estou falando de mim, eu levei meu pensamento em Deus, e Deus me deu calma, me deu sabedoria. O Senhor segurou a minha língua de dentro da boca. Porque naquele momento que eu se deparei com aquelas situações, eu não pude, se eu tivesse abrido a boca, a coisa tinha acontecido, uma tragédia, meu amigo. Mas o Senhor foi comigo. Eu não agi no impulso, senti na hora. Vontade de dar, como diz o outro, troco. Mas o Espírito Santo de Deus não deixou, não permitiu. Então, é o perigo. Isso aí que aconteceu com Noé está sujeito a acontecer com cada um de nós. E não é com aquele que está lá no mundo fazendo a vontade do mundo, não. Às vezes que está no caminho do Senhor, às vezes até na obra, fazendo a obra do Senhor. Está sujeito de nós se deparar com essas situações, parecidas às vezes. Então um erro não se conserta com outro erro. Não se conserta com outro erro. Foi o que aconteceu com Noé. E está acontecendo hoje, no dia a dia das vidas das pessoas.
Pessoa que estava, começou bem aí no ministério, fazendo a obra de Deus. E às vezes, por não ter controle de segurar a língua dentro da boca, muitos não estão mais na presença do Senhor. Outros estão perto de desistir daquela missão que o Senhor colocou nas mãos. Por quê? Qual o motivo? Porque deixou de olhar para o Senhor, para obrigações que ele tem diante da obra do Senhor, e passou a olhar pela falha daquele irmão que está lado a lado de dentro daquele ministério, ou às vezes até pelo pastor. E quando nós passamos a fazer essas situações, meu amigo, nós esquecemos de nós. Quando nós fixamos nossos olhos lá no outro, nós esquecemos de nós próprios. Porque é fácil a gente estender as mãos para apontar, acusar. Porque se a hora da gente apontar as mãos, se a gente olhar para dentro de nós, a gente não consegue apontar as mãos. Então, em vez de estar apontando as mãos, você viu fulano? O que a irmã está fazendo, o que o irmão está fazendo? Ele fez isso, e vai passando para o outro. Vai esparramando aquelas situações. O que essa pessoa tem que fazer? Principalmente aquele que está na presença do Senhor, que está na obra do Senhor. O que tem que estar fazendo é ajudar essa pessoa. Não é puxar o tapete, não. É ajudar essa pessoa. Ou que seja da mesma fé, ou que não seja. Mas se existe uma forma do Senhor, eu preciso ajudar essa pessoa. De jeito que eu possa ajudar. O Senhor vai te dar direção. O Senhor vai mostrar. Não é sair, a pessoa já está lá completamente derrotado, nas situações críticas. Então, vê da pessoa, é pessoa que, uma comparação que está na beira de um buraco. Aí, vê de você chegar, pegar a mão daquela pessoa e puxar. Aí, o que a pessoa faz? Empurra. Já está lá beirando, empurra para a pessoa acabar de cair. É o que muitos hoje estão fazendo. A pessoa está na beira do abismo para cair. Vê de puxar. Puxar de que forma que eu estou falando? É orar, é orientar, é conversar. Puxar essa pessoa para o braço. Não. Aí pega, acaba de empurrar. Então não faça isso. Então foi o que Noé fez. O filho já estava na beira do buraco, que o próprio pai fez. Acabou de empurrar ele, amaldiçoando ele. Porque o que aquele filho estava fazendo não era natural. O demônio, o Satanás já estava usando aquele filho dele. Já estava destruindo o filho dele. Porque só ele que estava sentindo bem daquelas situações que o pai estava enfrentando. Aí vê do pai puxar o braço dele, acabou de empurrar ele. Não faça isso. Não faça isso. Não fica reparando a nudez do teu irmão. Procura. Enquanto você está procurando, está debochando, rindo da nudez dele, busca uma capa. Foi o que os irmãos do filho de Noé fez. Correu, buscou uma capa e tampou a nudez do pai. Evitou até de olhar pelo corpo do pai. Pelas situações que o pai teve. Quer dizer, que chegou com aquela capa e já cobriu o pai lá, um exemplo, com o rosto virado para não ver a situação em que se encontrava o pai. O tanto que eles tinham respeito e consideração pelo pai. Conseguiu um jeito de... Quando o irmão chamou eles, ele já catou aquela capa, arrumou um jeito de arrumar aquela capa, que o irmão vem, e debochando e rindo. Os irmãos agiu diferente
correu já logo, arrumou essa capa e levou, e chegou lá, invitou, nem procurou olhar o pai, já que estava, jogou aquela capa, cobriu ele sem olhar para a nudez, pelo corpo do pai, enquanto o irmão estava debochando e continuava rindo na frente do pai. E o pai nessa hora, no impulso, na revolta, fez daquela forma que Moisés fez. Quando ele bateu naquela rocha, de que forma? Bateu com raiva. No impulso. E por ele ter batido na rocha, naquele impulso com raiva, o Senhor não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Ele disse para ele: você vai ver, Moisés, a terra prometida, mas você não vai entrar nela. E sabe por que você não vai entrar nela? Porque quando eu disse para você tocar, eu disse para você naquele dia tocar na rocha, você bateu com raiva. Você não tocou, você bateu com raiva. E por esse motivo você não vai entrar. E não entrou, meu amigo. Então é isso, não devemos agir no impulso. Nós temos que agir, por maior que sejam as situações que nós estamos enfrentando, que você está enfrentando. Tem que agir como um servo de Deus, como uma serva de Deus. É difícil que você está enfrentando, dependendo das situações. Foi difícil aquilo que Noé enfrentou, foi. Mas ficou muito mais ruim da forma que ele foi resolver. Ele não resolveu. Ele acabou, foi de atrapalhar, porque ele amaldiçoou o filho. Que essa palavra hoje fica no teu coração. Nós vamos desligar essa live e vamos estar voltando para fazer a oração. Hoje é o encontro com Deus.